Bem, hoje eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês sobre uma temática que chamou muito a minha atenção essa semana. É muito comum você encontrar um pedido de oração, uma pessoa que entra em contato com você e diz assim: cara, eu estou decepcionado com a igreja, eu estou triste com a igreja, né? Eu abandonei a igreja, eu não quero ir mais à igreja, e assim sucessivamente, sempre esses lamentos. E você fica um pouco preocupado com esse tipo de afirmação, né? Então não é comum uma pessoa dizer que está decepcionada com a igreja. Então é justamente sobre esse tema que eu queria refletir com vocês. Decepcionados com a igreja, né? Todas as pessoas que falam que estão decepcionadas, tristes ou magoadas com a igreja, elas falam como se elas nunca tivessem decepcionado, magoado ou entristecido ninguém na igreja, né? Então, é aquela típica expressão que nós vemos na internet, que o pessoal fala assim: ah, eu estou distante, eu estou me distanciando de pessoas tóxicas, né? Como se ela fosse um lírio dos vales, né? Nunca desse problema, nunca desse dor de cabeça para ninguém. Mas, sabendo desse lamento dessas pessoas, ouvindo a voz dessas pessoas, eu queria refletir. Primeira coisa, por que essas pessoas estão tristes, magoadas e decepcionadas com a igreja? Bem, eu dei uma pesquisada e eu percebi que o Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo 17, versículos 1 e 2, o Senhor Jesus fala que é uma coisa que não vai deixar de acontecer. É uma coisa imprescindível. Os escândalos, eles têm que ocorrer na igreja, tá bom? E quando nós fazemos uma exegese, que é você estudar o texto de maneira mais aprofundada, você vai perceber que a palavra escândalo, ela significa armadilha, fazer cair, fazer tropeçar alguém, tá bom? Jesus Cristo conclui dizendo o seguinte: mas ai daquele por quem vem o escândalo, não é? E quando nós encontramos os ais na Bíblia, é coisa séria, é juízo, tá bom? Um rigor de juízo. Então, nós percebemos que a igreja, ela possui uma missão nobre, uma missão fundamental para o mundo. Contudo, a igreja, ela não é feita, né? Ela não é constituída por pessoas perfeitas, por pessoas que estão 100% à imagem de Deus, né? À imagem de Cristo, não estão maduras à estatura de Cristo. E o que acontece? Essas pessoas, pela sua lida, pelo dia a dia, etc., essas pessoas machucam, decepcionam, traem a confiança. Por quê? Porque são pessoas imperfeitas, né? Então, a Igreja Universal de Cristo, ela é perfeita, porque são todos os salvos. Contudo, a igreja, comunidade, é uma igreja que é cheia de pessoas problemáticas, pessoas com falhas, pessoas cheias de toques, pessoas com problemas psicológicos, problemas familiares, etc, etc. Então, quando nós olhamos para isso, porque as pessoas estão decepcionadas com a igreja, nós podemos ver que quais são os motivos que levam essas pessoas a afirmar isso. O primeiro deles são relacionamentos frustrados. É muito comum nós encontrarmos nas nossas igrejas pessoas que já tiveram 3, 4, 5 relacionamentos, né? Pessoas recasadas, pessoas divorciadas, enfim. Escândalos que acontecem no meio das nossas igrejas, né? Como, por exemplo, a pessoa traiu o cônjuge, o pastor passou a mão no dinheiro, o cara bateu a esposa matou o marido. Então, esses escândalos que acontecem dentro da igreja. Outro motivo, tá bom? Um outro motivo que nós podemos apontar também são as querelas, né? Ou seja, as famosas discussões, as brigas entre irmãos e entre líderes, né? Então, essas brigas que acontecem nos bastidores da igreja, elas também são a causa de decepção, tá bom? E por fim, nós temos um outro motivo que é a vida incongruente, né? Ou seja, então a pessoa prega uma coisa e vive outra completamente diferente. Primeiro nós encontramos as causas, os motivos que levam as pessoas a se distanciarem, a se decepcionarem com a igreja. Agora nós precisamos entender os motivos
que fazem com que essas pessoas se mantenham distantes da igreja. Primeira coisa, o orgulho. Porque foi frustrado, porque foi humilhado, porque foi espancado, porque sua opinião não foi aceita, o seu projeto não foi aceito. Então, por orgulho, a pessoa bate o pezinho e diz, não, nunca mais eu vou pisar nessa igreja. Vou procurar outra igreja, vou ficar no mundo. Enfim, uma outra coisa são situações traumáticas, né? Então, aqui para nós, imagina o irmão, a irmã, eles se casam na igreja, ali diante dos irmãos, diante da bênção de Deus, a bênção do altar, e de repente uma irmã ou um irmão atribulado faz com que esse casamento vá em frangalhos, né? Um irmão ou irmã destrói esse casamento. Então qual é a cara que essa pessoa tem de continuar na igreja, de saber que aquela mulher roubou o marido dela, ou vice-versa? Né? Então existem situações que realmente impedem que as pessoas voltem para a igreja, tá certo? E nós precisamos observar essas situações, observar esses traumas, essa dor que as pessoas estão enfrentando e não colocarmos o dedo nessas feridas, né? Mas ao invés de fazer isso, nós precisamos tratar essas pessoas, aconselhar essas pessoas, acompanhar, para saber se realmente essas pessoas podem ser revitalizadas, né, e recolocadas dentro do nosso corpo, dentro da nossa igreja, tá bom? Então, uma outra coisa que leva as pessoas a ficarem decepcionadas e distantes da igreja é o não discernimento daquilo que é igreja, tá bom? Então, as nossas igrejas estão repletas de pessoas que carregam Bíblias, pessoas que possuem inúmeras traduções da Bíblia nas suas casas, mas que não leem a Bíblia. E se não leem, não têm conhecimento da Bíblia, tampouco essas pessoas não poderão aplicar essa mensagem para a sua vida, percebe? Então, existe uma falta de instrução, uma falta de discernimento do que é a igreja. Mas nós podemos entender aquilo que Timóteo diz, aquilo que Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 3,15. Né? Eu acredito que este texto seja um dos textos essenciais para se compreender a natureza da igreja, o papel da igreja, né? Sua função neste mundo. 1 Timóteo 3,15 diz o seguinte: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então perceba que a verdade se manifestou ao mundo. Jesus Cristo. Essa verdade encarnou, esteve entre o meio da humanidade, mostrou a sua glória, nos mostrou o Pai, etc, etc. E a igreja, ela testemunha dessa verdade, né? É a casa de Deus, é onde o salvo precisa estar, é onde o povo de Deus precisa estar. É um local, um reduto chamado igreja, tá certo? Então, esse local, né, como dizia Santo Agostinho, Agostinho falava o seguinte, que a igreja é a minha mãe, né? Então, qual é o filho que não consegue ficar perto da sua mãe, né? Então, as pessoas não discernem essa natureza do que é a igreja, qual é o seu papel, a sua importância como instituição e como embaixada do reino de Deus. Então, simplesmente ficam distantes da igreja, né? Pelas situações que nós falamos no início dessa live. E sem contar o seguinte, que existe uma outra coisa que eu acho que virou um mote, né, dessas pessoas, que é a famosa frase, não julgueis, né? Então, quando uma pessoa fala para você, não julgueis, simplesmente porque a pessoa quer viver a vida dela, não quer dar satisfação a ninguém, não quer que ninguém se meta na vida dela. E essas pessoas são pessoas impastoreáveis, né? Pessoas de dura índole, certo? E nós precisamos compreender, nos aproximarmos dessas pessoas e falar para elas, escuta, a igreja. Porque muitas vezes essa pessoa faz uma síntese confusa. Então, as pessoas são decepcionadas por uma situação, por uma pessoa ou por um grupo de pessoas dentro da igreja e acaba generalizando essa coisa. A igreja me decepcionou. Então ela esquece que foram pessoas e situações e não a igreja, a instituição em si. Tá bom? Então, como dizia Agostinho,
A igreja é a minha mãe, tá bom? Então, o salvo, o cristão, o crente, ele deseja estar nesse local, porque é o local onde Deus estabeleceu ministros, estabeleceu regras, mandamentos, promessas, para que o povo de Deus seja nutrido, seja capacitado, seja preparado para aprender as verdades do reino e crescer na graça e no conhecimento até chegar à estatura de Cristo. Então, o que nós devemos fazer? Nós vimos as possíveis causas que afastam as pessoas, decepcionam as pessoas com a igreja. Nós vimos aquilo que leva as pessoas a permanecerem distantes da igreja e, portanto, decepcionadas, tá bom? E agora, o que nós podemos fazer? Bem, lendo a palavra de Deus, eu consigo ver duas coisas. Primeira coisa, da parte de líderes e pastores, nós temos que ter na nossa cabeceira da cama o texto de 1 Pedro 5,2, que diz o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sólida ganância, mas de boa vontade. Ou seja, você que é líder, você que é pastor na sua igreja, quantas vezes você tirou uma semana do seu trabalho para fazer assim? Eu vou ligar ou mandar uma mensagem individualmente, né, para cada um dos membros da minha igreja. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você foi na secretaria da sua igreja pegar a relação dos casados, dos aniversários, para você ligar parabenizando, enviar uma lembrancinha do nome da igreja para essas famílias? As famílias que estão em dificuldade, quantas vezes você foi até lá? Então, se você nunca fez isso, como é que você se considera pastor, meu filho? Se você nunca fez isso, como você quer manter uma posição de líder, de diácono, daquilo que seja dentro da igreja, se você não age dessa forma, né? Então, lembre-se, 1 Pedro 5,2 diz: pastoreai o rebanho de Deus. Ou seja, alimente o povo de Deus, cuide do povo de Deus, visite, ligue para o povo de Deus, se preocupe, se interesse por essas pessoas, porque são pessoas boas, né? Nós sabemos que tem um bocado de gadareno no nosso meio, mas a gente tem que tolerar esses também, né? E tem que pastorear esses também, tem que cuidar deles também. Então, como pastores, essa é a nossa função: pegar os decepcionados com a igreja e trabalhar com eles, tá certo? Ligar, acompanhar, tá bom? E como irmãos, o que nós podemos fazer com essas pessoas que estão decepcionadas com a igreja? Existem vários textos bíblicos que nós podemos utilizar, mas eu gostaria de me fixar em apenas um. Um texto bem simples, bem curto, que diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso diz Paulo em Gálatas 6, versículo 2. Quando nós nos preocupamos com as pessoas e sabemos os pesos, as aflições que essas pessoas enfrentam diariamente, nós, nos interessando por essas pessoas, nós estamos cumprindo a lei de Cristo, que é amar o próximo como a nós mesmos. Percebe? Então, essas pessoas que estão decepcionadas com a igreja, muitas vezes estão decepcionadas por nossa causa. Tá bom? E eu queria falar uma coisa aqui para você, tá certo? Assim, da nossa parte. Se por acaso, como líder, como pastor, eu já ofendi você com um discurso, com uma mensagem, então, por favor, me perdoe, tá certo? Porque eu estava tentando, de algum modo, ajudar você, de algum modo, aconselhar você, mesmo que com palavras duras às vezes, tá bom? E eu acredito que muitos pastores, muitos líderes cometem o mesmo gafe com vocês, tá bom? Porque eles estão tentando acertar, porque a responsabilidade é muito grande de apresentar um rebanho saudável diante de Deus. Então, pessoal, muito obrigado, Deus abençoe vocês, tá bom? Então, no próximo sábado, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta com mais uma breve reflexão para vocês. Desejo um ótimo sábado, um ótimo domingo e bom culto para aqueles que vão ao culto, tá certo?
Então Deus abençoe vocês, uma ótima noite. Muito obrigado por participarem.